Graça e paz. Meu nome é Gleison Luiz de Jesus, sou acadêmico de Teologia no Polo de Brusque, Faculdade Unicesumar, com o RA 172337115, do módulo 53, com a disciplina Pregações e Práticas Ministeriais. Eu gostaria então de trazer a vocês esse sermão expositivo com base no texto de Êxodo, do capítulo 3, do versículos 7 a 12 em diante, onde há uma narrativa de Deus a Moisés, dizendo que ele havia ouvido o clamor do povo de Israel e que havia descido para trazer a libertação ao povo de Israel, pois ele tinha escutado o clamor do povo de Israel devido aos seus exatores que os castigava todos os dias. Então agora Deus fala a Moisés que haveria chegado o fim desta escravidão, pois 400 anos haviam se passado. E havia uma promessa sobre este povo que foi dada ao patriarca Abraão no capítulo de Gênesis, do capítulo 15, do versículo 13 a 21, onde Deus fala que o povo seria levado para essa terra e ficaria por um período de tempo determinado, 400 anos, sendo escravos, mas que depois sairia desta terra e levaria dessa terra muitas riquezas. E seria levado a uma terra onde haveria bonança e fartura de alimento. Então eu gostaria de falar a vocês do primeiro ponto, onde Moisés é comissionado. Deus envia Moisés para ser seu porta-voz diante de Faraó. Fazer com que a vontade do Senhor fosse conhecida e que o povo de Deus, o povo, fosse libertado. Israel não imaginava que o seu clamor, que as suas orações haviam chegado diante de Deus. E Deus então agora vem comissionar Moisés para ser seu porta-voz, fazer-se transmissor da vontade de Deus a Faraó, rei do Egito. Moisés então ele é comissionado por Deus para que os oráculos de Deus ficassem entendidos até Faraó e que o povo então saísse daquela terra onde era escravo e fosse levado para um lugar de adoração. Eu gostaria de falar do segundo ponto, onde Moisés se sente incapaz. No versículo 11, após Deus designá-lo como seu representante, Moisés se sentiu incapaz de executar tal tarefa. Porém, Deus lhe diz que ele não estaria só, mas que o Senhor estaria com ele. E quando questionado acerca de quem o enviara, deveria dizer que o Eu Sou o havia enviado. Deus não queria que Moisés falasse de si próprio, ou que se mostrasse como ele sendo o libertador de Israel, mas que a cada momento ele apresentasse tanto ao rei do Egito como ao povo de Israel que ele tinha sido enviado pelo Eu Sou, ou seja, pelo próprio Deus, com todos os atributos divinos que há em Deus, para libertar o seu povo. E que Deus manifestaria sua soberania ao povo de Israel e também ao rei do Egito. Nesse segundo ponto, nós entendemos a incapacidade de Moisés logo se desfaz, porque Deus assume esta responsabilidade de que ele seria o libertador e não Moisés. Entendemos então que Moisés agora ele recebe simplesmente um desígnio de ser porta-voz de Deus para o rei do Egito e para Israel.
e que, quando questionado, deveria dizer que o eu sou o havia enviado. Aí eu gostaria de falar sobre este ponto do eu sou que é enviado até vós. Que o eu sou enviou até vós. Nesse tópico que eu gostaria de falar a vocês, Deus declara a soberania e grandeza a Moisés, fazendo ele entender que não seria então ele a libertar o povo, mas que seria o Senhor a libertar Israel, e seria então somente o oráculo de Deus. Quando Deus o designara, ele deveria fazer com que todos, inclusive o próprio faraó, entendesse que ele estava sendo porta-voz do Deus soberano, do Senhor, do eu sou, que o enviara. E que todas as suas ações seriam direcionadas pelo próprio Deus. Que todas as suas ações seriam orientadas por Deus, que nada seria de sua própria vontade, mas que tudo que acontecesse nesse período de tempo, Deus estaria levando ele e conduzindo ele com suas palavras, com suas ações. Nós entendemos que Deus agora faz entender a Israel e ao povo e ao rei do Egito que ele, Deus, seria o libertador. E nas Sagradas Escrituras fica muito bem claro quando Deus começa então a manifestar seu poder ao povo de Israel e também ao faraó e a todo o Egito, com as pragas que chegaram até o Egito e que ficaram registrados na história, e que isso fez com que, ao final de todas essas pragas, faraó então libertasse o povo de Israel. Fica então aqui a palavra de Deus que diz que o povo, quando saísse do Egito, deveria ser levado e conduzido a um lugar para adorar a Deus. Eu gostaria de fazer uma aplicação desse texto que nos foi apresentado, de Êxodo capítulo 3, do versículo 7 ao 12, onde há essa narrativa de Deus com Moisés, onde Deus o designa para que ele vá e fale a vontade de Deus ao faraó e também a Israel. Que Deus comissiona todos os dias pessoas para levarem a sua palavra ao coração daquele que está necessitado. O pecado destruiu o vínculo entre Deus e o homem. E o homem sente o peso do pecado. E assim como Israel estava sofrendo sobre o jugo dos seus exatores e todo o castigo que eles sofriam, trabalhos forçados, açoites, todo tipo de opressão e humilhação, assim também está a situação da humanidade, que sofre na escuridão, sem poder enxergar uma luz, sem poder sentir-se liberto, porque estão presos aos vícios, às drogas, onde famílias são destruídas, onde as questões pessoais não existem, pois sua vontade é massacrada pelo pecado, onde não há mais condição de vida para essa pessoa, porque o pecado não o deixa viver, ele não consegue sentir alegria. Mas Deus nos dá uma chamada para nós, que devemos entender que o mesmo sentimento de incapacidade que Moisés teve, talvez nós possamos dizer: eu sou incapaz, eu não tenho condições de fazer entender a vontade de Deus a este povo. Mas você precisa entender que não é a nossa capacidade, não é minha ou a tua capacidade, mas a capacidade de Deus e do seu Espírito Santo, que nos comissiona a irmos levar a sua palavra ao necessitado, ao pecador. É Deus que nos usará. Seremos apenas o porta-voz da vontade de Deus.
e anunciar a palavra libertadora das Sagradas Escrituras e crendo no poder do Espírito Santo para convencer o homem de sua situação de pecado. Nós sabemos que Egito simboliza o mundo. E as pessoas estão no mundo perdidas por todos os tipos de vícios, presas a correntes invisíveis, onde a depressão, onde tantos sentimentos como suicídio, ódio e tantas coisas que têm acontecido, têm gerado ao homem tristezas e a escravidão. Mas nós precisamos, assim como Moisés, entender que nós precisamos ser a voz de Deus para gerar libertação ao homem que está escravizado. Nós precisamos ser a voz de Deus a gerar no coração daquele que está aflito e sem esperança de viver, onde já não sente mais vontade de viver, onde já não há mais esperança para que esta pessoa possa dizer: para mim não me resta mais viver a não ser morrer. Não. Deus quer usar você também como um Moisés, como um porta-voz dos oráculos de Deus. Deus quer usar você para que essas pessoas entendam que há uma porta de escape. Existe uma porta de livramento aberta por Deus em Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, ele se apresentou como esta porta, a porta de salvação a todos nós. E nós devemos entrar por essa porta e levar as boas notícias a todas as pessoas, que Deus deu o seu melhor, Jesus Cristo. E ele liberta o homem do pecado. Quando você passa a crer, a confiar nele, a professar a sua fé e dizer que o serve, e com inteireza de coração, todos os dias vivendo para ele e por ele. Que você possa, que está me vendo por este vídeo, entender, Deus realmente precisa de pessoas que estejam dispostas a ser comissionadas por esse Deus tão maravilhoso. Deus não está procurando pessoas que talvez estejam se sentindo capacitadas, porque Moisés se sentiu incapaz. Quem sabe é essa a tua situação e você venha dizer: eu não tenho capacidade para me pronunciar diante deste mundo. Mas eu quero te dizer, fique tranquilo, não será você a falar, mas será o Espírito de Deus a usar os teus lábios, a usar a tua voz para transmitir a real vontade de Deus a todos os homens. E eles, ao ouvirem a voz de Deus através de você, poderão chegar-se a Deus, poderão viver uma vida nova, uma vida melhor, longe dos vícios, perto da família, junto do aconchego do lar, comungando de uma fé, servindo a Deus com alegria e adorando a Deus em sua casa. Deus está chamando você. É um chamado de Deus para a tua vida. Deus quer comissionar você também. Entenda isto, para que você possa receber de Deus poder do Espírito Santo, para que você possa ser cheio. Vá, faça. A palavra de Deus é essa para você. Creia. A comissão ainda prossegue. Deus ainda está chamando. Deus ainda está comissionando. Deus ainda quer que você e eu sejamos porta-voz da vontade de Deus. Por isso, eu quero encerrar dizendo: confie em Deus. Abra sua boca. Deixe o Senhor falar através de você. Deixe Deus agir. Deixe Deus falar ao coração do pecador. E você será feliz por ser transmissor das boas notícias de Deus. Deus vos abençoe
e que você possa receber isto como uma mensagem de Deus ao teu coração, porque Ele está te comissionando.